Olá pessoal, a gente vai dar continuidade ao nosso curso gratuito de Química para o EAN 2018, tá? Hoje a gente vai continuar falando de fracionamento de misturas, que nada mais é que separar misturas, tá? Hoje a gente vai falar no âmbito de misturas heterogêneas, sólido, líquido, tá bom? Mas antes, porém, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para fortalecer o nosso canal aí. E para um contato mais direto, siga nossas redes sociais aí, @Espaço Química no Instagram e @Espaço Química no Facebook, tá? Sem mais enrolação, vamos começar logo com esse tópico aqui, mistura heterogênea, sólido, líquido, processo de separação, tá? A gente viu que separar a mistura é o quê? Você pegar as partes, né, e fazer aquela separação. Você pode utilizar processo mecânico, pode utilizar a própria mão. Então você tem uma infinidade de artimanhas para você conseguir separar alguma coisa. Então o que eu quero aqui é que você não decore, que você entenda a essência, tá? Então, o primeiro processo de separação de mistura que a gente está vendo aqui nessa imagem é o que? A filtração. A filtração é bem tranquila, sua mãe faz todos os dias aí, né? Eu acho. Todos os dias para você tomar seu cafezinho antes de sair para o seu cursinho, antes de sair para a sua escola. O que está acontecendo aqui? Aqui tem um filtro, é justamente o saco, e aqui tem uma mistura de água com a borra do café, tá? Aqui vai passar o líquido e aqui fica a borra. Então, o líquido passa e fica o sólido. Então, eu posso utilizar a filtração para processo de separação de mistura heterogênea de sólido líquido. Tranquilo? Filtração é bem tranquilo, é muito intuitivo. Não precisa eu filosofar aqui sobre filtração, que você certamente já conseguiu entender só pela imagem, tá? O outro é a decantação. Imagine só a seguinte situação. Você pega um becker, um recipiente, um copo, o que seja, enche de água e depois derrama um monte de areia. Aí vai ficar aquela areia ali em suspensão, mas com o passar de algumas horas você observa o quê? Que essa areia ela se deposita no fundo do recipiente. Nesse caso aí você conseguiu separar o sólido do líquido. Se você tirar com cuidado a água, você vai conseguir tirar só a água dali e vai ficar a areia, tá? Então decantação nada mais é que um processo aí que utiliza apenas a aceleração da gravidade, tá? Não utiliza nenhum meio diferente para você separar. Então, decantação, é só deixar ele descansando lá, que a gente utiliza esse termo, deixar descansando, que justamente o material sólido irá se precipitar. Tranquilos? O outro processo é muito parecido com aquele que eu falei, é a centrifugação. O que significa essa bagaça, tá? Centrifugação. Lá na decantação, nós vimos que é um processo, vamos dizer assim, normal, que precisa apenas da aceleração da gravidade. Aqui não, eu vou provocar, eu vou aumentar a aceleração aqui da gravidade. Então, nesse caso aqui é um processo mais forçado, mas que também é um processo de decantação, porque a parte sólida irá se precipitar, irá se depositar no fundo do recipiente, tá? Sempre que você falar em centrifugação, dá uma lembrada em decantação, só que de forma provocada, de forma acelerada. Tranquilos? Agora vamos falar de mistura heterogênea sólido-gás. No caso aqui vamos utilizar o termo separação de mistura ou fracionamento de mistura. Eu vou utilizar novamente a filtração. Professor, você já falou de filtração, certo? A filtração serve tanto para a mistura heterogênea sólido-líquido, como também para mistura heterogênea sólido-gás. É só lembrar aí da sua mãe, da sua avó, limpando o sofá da sua casa com um aspirador de pó. O que acontece ali? Ali vem tanto o gás quanto a sujeira, quanto a poeira. Só que aí dentro do aparelho tem um filtro. Esse filtro ele vai barrar a sujeira e vai passar o ar, tá? Então com aquele filtro você pega a sujeira e joga fora. Então você conseguiu separar o gás do sólido que tinha ali. Então, bem tranquilo também, até porque tem um filtro dentro do aspirador de pó. Processo de separação de mistura agora heterogênea líquido-líquido. Aqui eu posso utilizar aqui um funil de decantação. Quando eu tenho esse tipo de situação aqui, você tem que levar em consideração que os líquidos aqui são immiscíveis. O que significa essa bagaça? Líquidos immiscíveis são aqueles que não se misturam, como por exemplo, óleo e água. Você consegue ver ali duas fases. O que ocorre aqui? Aqui vai ser um processo também mecânico, que vai utilizar apenas a questão da densidade, tá? O mais denso
vai sair primeiro, depois você colhe o menos denso. Geralmente quando o pessoal está fazendo análise de babaçu, eu sempre via lá na faculdade, uns funis desse aí, que tinha uma qualidade de óleo, babaçu, mais em cima outra qualidade de óleo. Então, de acordo com a densidade, você conseguia distinguir ali as fases da mistura. Aqui, ó, se eu tivesse essa mesma situação aqui, vamos dizer que eu tenho um funil de decantação aqui. Só que em vez de eu colocar óleo babaçu, alguma coisa assim do tipo, eu coloquei água e óleo. E aqui tem a torneirinha, tá? Então, pingava aqui o mais denso, deixava pingar aqui no becker. Quando acabasse o mais denso, você pegava outro becker e colhia o restante do outro líquido aqui, menos denso. É quase uma decantação, só que na verdade é uma decantação. Só que é de líquido líquido e você vai separar, né? Vai tirar o mais denso, depois o menos denso e assim sucessivamente. É bem tranquilo, pessoal. Basta você raciocinar num processo que você vai conseguir desenvolver aí um raciocínio bem crítico sobre processo de separação de misturas. Agora vamos falar de processo de separação de mistura homogênea sólido-líquido, tá? Sólido-líquido. O primeiro que eu vou te falar é a evaporação. Sim, a evaporação é um processo de separação de mistura. Se cair na tua prova, lembra desta situação aqui. Lembra da salina. A salina nada mais é que uma mistura de água com sal. O que acontece? Você deixa lá no sol, a água vai evaporar e vai ficar apenas o cloreto de sódio depositado. Então eu posso utilizar também a evaporação. Só que num caso como esse aqui, você não vai aproveitar o líquido, né? Vai aproveitar apenas o sólido. Professor, e se eu quiser aproveitar o sólido e o líquido? Aí nesse caso, em vez de você utilizar uma evaporação, você vai utilizar uma destilação. Só que nesse caso aqui, uma destilação simples, tá? Uma destilação simples. Nesse caso aqui, você vai aproveitar tanto o sólido quanto o líquido. Imagine aqui uma seguinte situação. Eu tenho um recipiente aqui, uma mistura. Eu coloco uma fonte de energia, a água evapora, tá? Aí bem que tem um processo de resfriamento, a água fica em forma de gás, aí que tem um processo de resfriamento, a água cai num recipiente e fica o sal aqui. Então você conseguiu aproveitar tanto o líquido quanto o sal por destilação simples. Bem fácil, né? E agora a mistura homogênea líquido-líquido. Nesse caso aqui, em vez de utilizar uma destilação simples, eu vou utilizar uma destilação fracionada. É só lembrar do caso bem clássico, que é justamente a separação dos componentes do petróleo, tá? Da refinaria lá. Então aqui é uma destilação fracionada. Na destilação fracionada, você tem que levar em consideração os pontos de ebulição, tá? Os que têm os maiores pontos de ebulição vão logo indo em forma de gás, depois se resfriando e vai caindo no primeiro recipiente. Vamos imaginar uma seguinte situação aqui, ó. Aqui eu tenho um líquido A, eu tenho um líquido B, eu tenho um líquido C. Se eu coloco uma fonte de energia, vamos dizer que o ponto de ebulição aqui do C seja o menor. Então ele vai logo em forma de gás, tá? Aí veio para cá, aqui tem um resfriamento, ele cai aqui no primeiro becker, tá? Pronto. Aí você atingiu esse ponto de ebulição. Agora você está atingindo o segundo ponto de ebulição. Vamos dizer que esse aqui seja 80, este aqui 100 e esse aqui 120. Então atingiu 80, você já sabe que caiu o C aqui, tá? Aí a sua fonte de energia atingiu aqui 100. Então você já sabe que vai cair agora no outro recipiente o B. Aí você tira esse recipiente daqui e coloca outro. Aí vai cair o B aqui. E assim sucessivamente. Quando atingir 120, o A vai em forma de gás, B aqui ele se resfria e você coloca no outro recipiente. Então assim que você separa mistura homogênea, líquido-líquido. Porque aqui na mistura homogênea, pessoal, não dá para você identificar quem é quem aqui. Eu coloquei C, B e A,
Você está vendo as barrinhas aqui, mas na hora você não vai conseguir identificar. Porque a mistura é o quê? Homogênea, tem uma única fase, tá? Você realmente vai separar, porque cada substância tem um ponto de ebulição diferente. Então aqui a palavra-chave é ponto de ebulição. E como é que eu faço aí? Deixa eu colocar mais uma tela aqui, mais um slide. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Cadê? Último slide, opção de seta. Onde que é essa porra aqui mesmo? Porra, deixa eu voltar aqui. Manter. Pronto, consegui. Então, macetezinho aí. Professor, eu não consegui entender destilação simples e destilação fracionada. Eu vou colocar os dois caras aqui. Destilação simples. Destilação. Deixa eu mudar de cor aqui. Destilação simples. E destilação fracionada, tá? Fracionada. O macete é como que eu sei que um é para líquido líquido e quando o outro é para líquido sólido. Eu coloquei essa letra S aqui em destaque. Por quê? Porque você vai associar esse S aqui a sólido, tá? Lembra que todos os dois têm líquido no meio, tá? Todos os dois têm líquido. Todos os dois têm líquido. Mas como destilação simples tem S, então é líquido mais sólido. Como destilação fracionada não tem S, então é líquido mais líquido. Então, se cair uma questão sobre petróleo, geralmente aí para você separar os componentes, é destilação fracionada, porque é uma mistura homogênea líquido-líquido, tá? Então, pessoal, eu espero que você tenha gostado. Vou deixar o link de uma apostila aqui na descrição do vídeo, um curso online. Se você se interessar, clica aí. E na próxima aula faremos questões sobre esse assunto para você realmente consolidar o conteúdo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, senta o dedo no like, se inscreva no nosso canal e até a próxima, galera. Falou!